Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e hoje a gente vai falar sobre um tema bem legal, principalmente se você é estudante ou profissional de preparação física. O tema vocês já viram aí no título deste episódio, vamos falar sobre a função do treinador de força e condicionamento no futebol. Daqui a pouco eu apresento para vocês o convidado especial que está fazendo um belo trabalho aqui no Brasil, mas antes disso, lembrando a você que está aqui no YouTube assistindo a gente, se chegou pela primeira vez, se inscreva aqui no canal, ou se você já acompanha a gente há mais tempo, veja a possibilidade também de se tornar membro e apoiar o nosso canal. Lembrando aqui, ó, nós temos alguns apoiadores, e essa semana nós tivemos aí a participação do Lucas B3BR, Roberval Davino e a Escolinha Nova Geração, novos membros aí participando e apoiando aqui o nosso canal, tá bom? Se você puder, e tem aí alguns benefícios para quem é membro. Além disso, você está ouvindo a gente, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, deixa o seu like, muito importante. E se quiser apoiar o canal, vem aqui no YouTube também e veja como se tornar membro, ok? Lembrando também o último recado que você que gosta aí de estudar, aprofundar mais ainda nos temas que a gente fala aqui no podcast, temos alguns cursos e eventos todas as semanas, todos os meses. Dê uma olhada na descrição deste episódio, tem um link para que você veja aí qual curso está acontecendo, qual evento está acontecendo também neste mês que você estiver ouvindo. Aprofunde um pouco mais estudando com a gente, tenho certeza que você vai gostar. O papo de hoje, portanto, convidado internacional, trabalha aqui no Brasil, que é Tabaré Paparello, que é Strength and Conditional Coach, ou traduzindo, né, treinador de força e condicionamento no futebol. Ele que está no Cruzeiro, também conhecido como Taba. Tudo bem, Taba? Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Boa noite, João. Muito obrigado pelo convite. E para mim é um prazer muito grande fazer parte desse podcast. Legal, vamos falar um pouco sobre a sua atuação, a sua presença aqui no Brasil. Você que é uruguaio, tem já um ano aqui no Brasil, pelo que a gente estava conversando em off. Foi uma conversa bem interessante. O Tava apresentou um pouco de como que é o trabalho e aqui a gente vai tentar entender como que ele faz esse trabalho de força e condicionamento no futebol, principalmente na equipe do Cruzeiro. Tem um pouco mais de um ano que você está no Brasil. Como que foi essa trajetória no Cruzeiro? Pois é, eu cheguei aqui em BH em abril de 2024 e já daqui a pouco vai fazer um ano. Eu estou realmente muito feliz de morar aqui. Eu acho uma cidade linda, a gente muito cálida comigo do primeiro momento. Todos me ajudaram no clube para eu sentir como a minha família e para eu desenvolver o trabalho certo. Então, assim, realmente eu estou muito confortável aqui e minha ideia é ficar. Legal. Aqui na tela, para quem está assistindo a gente, você colocou aqui que é preparador físico. A sua atuação no clube hoje como treinador de força e condicionamento é muito parecida com o que faz o preparador físico, necessita também de ter uma formação na área, mas conta pra gente como que é essa atuação, o que que difere do preparador físico de campo? Eu fiz a licenciatura de Educação Física, são 4 anos lá em Montevideo, Uruguai. Depois eu me formei um Master de Esporte Coletivo de Alto Desempenho de Barcelona, Espanha. E depois eu fiz um Master de Strength and Conditioning Coach. Eu acho assim, hoje, a complexidade do futebol leva a que o preparador, ele já se tem que especializar em uma área, porque é muito complexo para só uma pessoa mexer com tudo. Então, você tem hoje um preparador físico especialista do campo, que é o que vai ficar sempre no campo, o preparador físico principal do time. Ele vai ter um conhecimento muito grande na área técnico-tática, tem que estar bem ligado ao modelo do jogo do treinador e do jeito de que ele trabalha. Depois vai ter um preparador físico mais especializado no RDP, que é o que vai ser o link entre a fisioterapia, quando o atleta vai para a fisioterapia depois de uma lesão. Antes de voltar a performar por time, ele faz essa transição de forma específica. E depois tem o Strength Conditioning Coach, que ainda é uma função que aqui no Brasil está crescendo muito, só está desenvolvendo, que é a minha função hoje no Cruzeiro. Que eu basicamente sou responsável pelo todo o trabalho que o atleta faz em dor. Então ele sai do vestiário, ele passa pela academia e aí já começa com o seu trabalho individual.
que foi planejado em base às suas necessidades, especificamente para ele, é bem individualizado. Esse trabalho está ligado com a ativação que vai fazer o preparador físico no campo, com essa primeira atividade. Nós sempre temos uma comunicação muito fluida. Eu sempre sei o preparador físico vai fazer no campo, assim como também sei qual é a primeira atividade com a comissão técnico-tática, né? Então, assim, está tudo ligado para o atleta perceber que tudo tem uma coerência. Quando o atleta finaliza o treino do campo, que é a prioridade da sessão, e isso é importante esse conceito, porque tudo que o atleta faz indoor, esse trabalho não pode atrapalhar o desempenho dele no campo. Então, assim como quando eu vou colocar um estímulo de força, esse estímulo não pode ser prejudicial para o desempenho dele no campo. Eu tenho que potencializar esse desempenho de forma aguda e de forma crônica, né? Quando ele acaba o treino do campo, ele volta geralmente para a academia para continuar fazendo esse trabalho bem individual que ele precisa. Então, esse trabalho feito na academia, na sala de musculação, antes ou depois, né, do treinamento que é em campo, e também tem esse link com os preparadores físicos, com a comissão técnica de campo, não é separado. Até a gente estava conversando outro dia, quando você estava apresentando, o seu trabalho, você comparou com a necessidade da sua atuação, é como se fosse você preparar o atleta como se ele fosse carros, que ele tem ali a sua particularidade, ele tem a sua necessidade, cada atleta tem uma característica, ele precisa de estar bem para o carro depois performar. Então o atleta tem que estar bem fisicamente, principalmente na força, para performar em campo. Conta um pouco sobre essa comparação, para o pessoal entender essa comparação com carros. Pois é, João, é assim como você fala, né? Para mim, eu percebo o atleta que é como um carro de competição. Então, cada carro tem sua carroceria, tem um chassis e tem um motor. Então, cada carro vai ser construído em base às suas necessidades do campo. Então, quando você analisa um zagueiro, ele não é o mesmo carro que um extremo esquerdo, ou que um meio-campista, ou que um atacante. Não só é a posição, porque dentro dos atacantes, você vai ter dois atacantes com biotipos bem diferentes. Então, eles vão ter ferramentas diferentes para se desempenhar no campo. Então, quando eu vou fazer esse trabalho individual, quando eu vou montar esse trabalho, que se monta em conjunto com a tua área de performance e saúde, eu sempre tenho em conta que é o que o atleta tem e que é o que o atleta precisa. Quais são suas carências, quais são suas fortalezas, né? Então, assim, quando eu falo de carroceria, é tudo que envolve a estrutura do atleta, o que eu mais chamo de força estrutural. Quando você analisa o motor do atleta, é a potência, o trabalho de potência, o trabalho de força, velocidade. E quando eu analiso o chassis, é o que dá estabilidade ao carro. Então, o trabalho de cor, o trabalho de propriocepção, estabilidade periférica. Então, assim, cada atleta tem seu carro e cada carro vai performar de uma forma diferente. Então, para mim, não faz muito sentido que todos os atletas façam o mesmo trabalho no indoor. Quando a gente faz a avaliação no início da temporada, a gente já percebe, por exemplo, se um atleta precisa mais de força elástica, ou se um atleta precisa mais de força máxima, força estrutural. O atleta está precisando muito mais trabalho assimétrico, porque ele tem desequilíbrios musculares entre a perna esquerda e a perna direita. Então, assim, quando vai montar essa ficha individual, a gente coloca toda essa informação para planejar algo bem específico. Por quê? Porque a temporada é muito intensa, é muito exigente. Então, o estímulo que você escolhe tem que ser bem preciso, tem que ser bem dirigido. E o atleta, quando ele percebe que o trabalho é só para ele, é bem individual, ele faz com outra motivação e faz com outra. Ele se compromete com o trabalho, com a atividade. Que não é o mesmo que quando você monta um treino geral. Aí você fala para o atleta, você explica para ele qual é o trabalho que a área de saúde construiu junto com a área de performance, em base às suas necessidades, e aí você explica qual é o plano com ele. Eu acho que esse é o caminho certo para conseguir, para perseguir essa melhor versão possível do atleta. A importância de ter esse trabalho individualizado. É um desafio, como que vocês fazem esse trabalho individualizado? Tem mais pessoas na equipe, até para ter esse controle? E também é muito importante, já que é um trabalho individualizado, que o atleta também ele saiba executar. Ele saiba executar ali os movimentos, ele tenha também a responsabilidade de
de entender um pouco mais aquela atividade que está sendo feita, até para ele executar em alguns momentos de forma sozinho ali dentro do grupo. Ou não, ou tu sempre tem a supervisão de alguém da equipe? Na verdade que eu não trabalho sozinho, né, eu tenho outros preparadores que trabalham comigo dentro da área de performance que, se bem não são responsáveis do trabalho indoor, eles faz parte muito importante para conseguir o melhor trabalho possível. São 30 atletas que a gente tem, 32 atletas, e é claro que é só com uma pessoa é impossível de fazer. Então, assim, o primeiro é conhecer o atleta, porque antes de montar um trabalho para ele, e isso não é só com avaliação. Com avaliação, você vai detectar quais são as carências que ele tem e onde você tem que apontar. Mas depois, para escolher os meios para ele desenvolver isso que ele precisa, você tem que conhecer ele. E isso você consegue no trabalho diário. Então, quando começa a temporada, sempre começa com um trabalho mais geral. Então, aí você começa a ver, a perceber que o que o atleta é capaz de executar. Eu, por exemplo, não vou colocar um exercício de levantamento olímpico para qualquer atleta. Tem atleta que vai conseguir fazer um snatch do jeito correto, porque tem a coordenação, a estabilidade, a força, e ele já trabalhou esse tipo de exercício na sua carreira anterior. Então, eu vou colocar um snatch, por exemplo, que é um trabalho muito legal para conseguir essa força, velocidade que eu quero. Mas depois tem outro atleta que ele não tem a capacidade para fazer esse tipo de exercício. Por X motivo, ou por um problema que ele tem no ombro, ou porque ele nunca aprendeu a execução correta para fazer esse tipo de exercício. Então, antes de eu montar o plano, eu preciso conhecer o que o atleta pode fazer e o que ele não pode fazer. Geralmente, as avaliações funcionais, quando você avalia mobilidade, estabilidade, controle motor, já você vai gerando essa ideia de o que o atleta é capaz de fazer. Mas quando chega a ficha individual, eu nunca exponho o atleta a fazer algo que ele não consiga. Então você tem muito, por exemplo, você tem um atleta que sabe que ele faz um squat jump de 40 centímetros. E quando ele vai fazer o counter movement jump, que aí ele vai utilizar essa força elástica, ele só melhora um 3% ou uns 4%. Bom, aí você sabe que esse atleta está precisando de melhorar essa força elástica. Mas para você melhorar isso, pode escolher distintas estratégias. Aí vai para trabalho mais de velocidade e força reativa, a pliometria, né? Mas para você montar esse trabalho antes, tem que falar com o atleta, tem que explicar o trabalho e o porquê. Eu gosto sempre de construir atletas que sejam cientes do que ele vai fazer. Então, nós vamos colocar esse estímulo de velocidade e força para você melhorar essa resposta elástica que o sistema muscular tem que ter para você desempenhar melhor no campo. Porque tu acaba sendo que essa força elástica tem muita relação com as ações do jogo, né? Então, assim, por exemplo, vai ter outro atleta que tem que melhorar sua força máxima. Tem outro atleta que tem que melhorar mais sua estrutura física. Aí você, junto com a nutricionista do clube, aí você monta qual é dentro do biotipo do atleta, o cara é, por exemplo, um ectomorfo. Ele vai ter certa dificuldade, talvez, para desenvolver a massa muscular. Então, assim, a nutricionista junto com a performance, que é parte da performance, né? Nós vamos a concordar em qual é o peso ideal desse atleta para desempenhar bem. Aí a gente, dentro dessa ideia, nós vamos a construir um plano para o atleta chegar a essa versão que a gente acha que é a melhor versão que o atleta pode ter para desempenhar. Mas sempre um trabalho conjunto. Isso é muito importante enfatizar, porque nós, como performance, nunca construímos um trabalho sozinho. Sempre escutamos a área de saúde, interactuamos com a nutrição, o treinamento, os treinadores, tudo está em conjunto. O treinador também vai falar, eu quero desse atleta X, X, X. O nosso objetivo, nossa responsabilidade é entregar para o treinador o atleta que ele também precisa para desempenhar o modelo do jogo. E isso às vezes vai mudando. Um treinador vai ter um modelo do jogo específico que vai jogar de certo jeito e a gente tem que construir atletas para dar resposta positiva a esse modelo do jogo. Essa é a nossa função, sempre ser o suporte para entregar no campo o atleta que o treinador quer. Interessante você falar isso, porque quem está ouvindo, assistindo a gente, pode estar pensando assim: "É muito interessante o trabalho de força, mas como que é feito o trabalho
na academia, ali na sala de musculação, sem a presença da bola. Ou seja, fora das ações contextuais de campo, finalizações, situações ali de confronto, dribles, até condução, velocidade com bola. Como que é feito esse link do trabalho que é feito fora de campo, para depois o atleta conseguir performar em campo, para o pessoal entender melhor? Isso é muito importante, João, porque assim, tudo que a gente faz dentro da academia, o trabalho indoor, sempre tem um link com a primeira atividade com o preparador principal no campo e também tem uma ligação direta com o que é a atividade do treinador. Então, assim, o atleta tem que perceber que estamos todos alinhados dentro do trabalho para ele continuar de uma forma coerente. Então, não adianta colocar um trabalho na academia para ele depois passar no campo algo que não tem relação com o que ele trabalhou antes. Então, por exemplo, você tem um dia de tensão, um dia onde, dentro desse modelo mais de pressão tática, se pode chamar, tem um dia de tensão onde o predomínio das ações dentro do campo vai ter muita aceleração, vai ter muita demanda neuromuscular, muita essa aceleração, muita mudança de direção, um dia de força dentro do campo, é um dia onde o atleta vai sentir muscularmente essa sessão. Então, o trabalho que é feito na academia, pré-treino, já está ligado com isso. Então, eu não monto o trabalho, por exemplo, estruturar com um volume muito alto dentro da academia para quando o atleta chega no campo, ele já está com fadiga. Ele não vai conseguir desempenhar de bom jeito e já tem uma fadiga neural que vai fazer ele perder o controle das ações. Porque o mais importante sempre é o desempenho dentro do campo. Então, por exemplo, eu vou fazer um trabalho pré-treino que vai potencializar seu desempenho neuromuscular no campo. E quando o preparador principal pega o time e começa a trabalhar dentro do campo, ele vai continuar com essa relação que ele vinha fazendo indoor, ele vai a continuar com esse trabalho para entregar os atletas para a primeira atividade com o treinador do melhor jeito possível. Então, por exemplo, se você coloca um trabalho de força, imagina que você vai avaliar o CMJ, contra o Movement Jump. Aí você avalia o CMJ, o atleta salta 40 centímetros. Você aplica um estímulo de força. Ele vai saltar de novo, ele está em 37 centímetros. Eu acho que esse trabalho não foi certo, porque aí você como se fala, incidiu negativamente sobre o desempenho do atleta antes de começar a parte mais importante da sessão, que é dentro do campo, quando ele vai jogar futebol. Então, assim, geralmente, um dia de tensão, eu tento de potencializar o sistema neural para quando ele vai começar a fazer essas atividades com muita aceleração e desaceleração, ele está, o que se chama PAP, né? Essa potenciação pós-ativação. Eu tento de excitar esse sistema neural, neuromuscular. Então, eu já tenho feito treinos que eu avalio o atleta no CMJ, eu aplico um estímulo indoor, avalio de novo e ele melhora mais de um 15% às vezes. Entre um 10 e um 15%, ele melhora esse desempenho muscular. É que o CMJ tem assim, uma medida muito utilizada para, de algum jeito, avaliar a performance no muscular do atleta. Ele, quando vai para o campo, ele se vê potencializado. Eu sempre garanto que o atleta sai da academia melhor que como ele ingressou. Geralmente, esse trabalho mais pesado a gente faz depois do campo. Aí pode gerar alguma polêmica, né? Tem gente que vai falar, eu acho que o trabalho de força é melhor fazer antes. Só que assim, se você quer aplicar um volume certo, às vezes antes do campo acaba sendo que não é possível. Então, é muito difícil para você colocar um estímulo de força estrutural de bom volume, de um trabalho robusto, antes do treino do campo, sem atrapalhar o jogador. Então, assim, geralmente a gente coloca depois. Quando, por exemplo, um dia de velocidade, geralmente o dia -2, um dia mais de velocidade, campo perto, que a gente vai atingir mais sprint, high speed running, aí o trabalho que eu coloco é um trabalho também mais de força e velocidade, que tem mais potência, que tem força ativa, então um trabalho mais de velocidade e força, trabalho de pliometria, para que o atleta, quando chega no campo, ele vai sprintar, ele já está neuromuscularmente ativado para fazer o que seja preciso no campo. Então, sempre o trabalho indoor tem uma ligação direta com a predominância da sessão que vai ser feita no campo. Isso é sempre uma regra que a gente tem. Importante, então, ter essa clareza que o trabalho é conjunto, não é
que muitos às vezes acreditam que é o treinamento de força, o atleta vai lá para ter hipertrofia e cada um faz da sua forma e depois vai para o campo, e não é bem assim. O trabalho é bem linkado até com movimentos similares, né, são poucos trabalhos com máquinas, né, com exercícios mais livres que vocês utilizam justamente para simular ali situações também de movimentação, que a força em si ela não quer dizer hipertrofia, né, Tava? É isso, João. Por exemplo, dentro da estrutura da força, eu gosto de dividir em 4 grupos. Você tem uma força máxima, força absoluta, força máxima. Depois tem o que é para mim, a força estrutural. Depois tem força, velocidade e velocidade e força. Quando eu vou programar a força, eu geralmente trabalho dentro desses 4 níveis. Então, assim, se você, por exemplo, vai escolher um trabalho como pode ser um agachamento, um hip thrust, é um trabalho que não tem muita correspondência dinâmica, não tem uma relação biomecânica muito próxima ao que é uma ação do jogo, né? Então, você está sacrificando essa especificidade biomecânica para você ganhar na carga. Então, se eu escolho esse tipo de exercício primário dentro da academia, é porque eu quero trabalhar perto da força absoluta. Cargas de 90%, né? Eu não vou colocar um agachamento com uma carga de 70%. Porque se eu vou sacrificar a carga, mas uma carga mais moderada, eu vou escolher um trabalho que tenha maior correspondência dinâmica com a ação do jogo. Por exemplo, você vai fazer um hip block ou uma super bunch, por exemplo. Ou vai trabalhar com a Kaiser para fazer uma aceleração. Bom, aí você vai ter uma carga mais baixa, mas vai crescer a velocidade. E sempre você vai jogar com essas variáveis: a carga, a velocidade, a demanda coordenativa e a relação biomecânica com a ação do jogo. Quando interatua essas 4 variáveis, você sempre vai encontrar o exercício que você acha que vai expressar a força do jeito que você quer. Porque sempre é força. Quando você faz um agachamento com 120 quilos é força. Quando você faz um drop shot também é força. Só que essa força se expressa de jeitos diferentes. Então, minha função é escolher o exercício que vai expressar em tempo, em carga, em taxa de produção de força, em direção do vector de força. Nessa variável, eu vou escolher qual é para mim e para a performance o melhor exercício para expressar essa força. Entendeu? Mas eu não gosto a gente acho que tem um prejuízo de hoje academia não, porque o atleta vai ficar muito fadigado, ele não precisa, porque a gente relaciona a academia com agachar com 200 quilos. E muitas vezes eu acabo, por exemplo, um dia menos dois, eu acabo fazendo uma ativação de velocidade e força com ações balísticas, com trabalhos com elásticos, com trabalho de pliometria, de força reativa, de produzir muita força em pouco tempo, que acaba potenciando esse desempenho no campo do atleta. E muitas vezes o atleta vai para a academia para corrigir as assimetrias e desequilíbrios musculares que ele tem. Então, o trabalho indoor é muito mais que agachar com 200 quilos. O prejuízo que às vezes a gente pode ter. É onde o atleta construi seu desempenho. Depois no campo ele vai utilizar essa força que ele construiu. Claro que um treino de tensão utiliza muita força, mas para ele desenvolver estar disponível para fazer esse tipo de treino intenso, ele tem que construir na academia para manter esse nível de força do jeito correto. Excelente. Um dos meus papéis aqui no podcast, Taba, também é provocar um pouco, né, o convidado para a gente refletir e o pessoal também refletir um pouco mais sobre o que a gente está falando aqui. Então, também a gente está aberto a comentários, é muito importante vocês deixarem os comentários aqui abaixo, tanto no Spotify quanto também no YouTube, se você já trabalha nessa área, como que você faz, e dúvidas também. Dúvidas interessantes de colocar, depois a gente olha e tenta ajudá-los. Mas uma provocação que eu queria fazer, Taba, que principalmente quando surgiu há alguns anos a periodização tática, e principalmente as correntes portuguesas, com José Mourinho aplicando, vários outros treinadores depois, e até alguns treinadores dizendo que não se preocupa muito com o que é feito um trabalho de força, que eles se preocupam mais com o que é feito no campo. E aí chegou aí uma informação errada, até aqui no Brasil, de que os atletas não fazem treinamento de força. Alguns atletas ali que utilizavam a periodização tática, principalmente na Europa. Mas não é bem assim, os atletas faziam sim o treinamento de força. Só que quando foi perguntado, não sei se foi o Guardiola, se foi o Mourinho, que disse que não se preocupava tanto, porque também não era a preocupação dele. Ele tinha uma equipe toda que fazia esse trabalho por trás, né?
Mas eu queria saber de você, se você lembra disso, se isso, chegou até você, e se hoje é possível um atleta profissional a ter um alto desempenho sem trabalhar força, sem trabalhar velocidade, sem trabalhar potência, ou não é possível, principalmente pensando no alto nível? Eu acho, João, que você já sabe a minha resposta, mas para mim, tenho certeza que hoje não é possível construir um atleta que seja apto para jogar futebol com a intensidade que ele está sendo feito. Basta, é suficiente com ver as distâncias a mais de 20 por hora e a mais de 24 por hora, as velocidades que ele está atingindo no campo. Então, tem virado um esporte cada vez mais intenso e cada vez tem mais jogos. Quando você acaba o calendário, você olha, tem muito jogo, às vezes com 48 horas de diferença. Então, o atleta tem que ter uma estrutura que facilita para ele ser apto para jogar futebol. Hoje eu não consigo ver um atleta que não passe pelo trabalho de força, porque hoje o maior trabalho, e eu não gosto muito do termo preventivo, porque você nunca consegue prevenir 100%, mas você consegue e tenta diminuir o risco de ele se machucar. Especificamente lesões musculares e lesões que às vezes acontecem por falta de controle motor ou por inibições musculares do glúteo meio, por exemplo, e às vezes acontece uma lesão de LCA, por exemplo. Então, todo esse trabalho que a gente construi é feito indoor. É feito indoor. O atleta tem que passar pelo trabalho indoor para ele poder afrontar o treino do campo do melhor jeito possível e ele conseguir performar. Então, o campo, como eu falei hoje, o campo utiliza essas capacidades condicionais que o atleta tem. Falando de força, especificamente, se fala mais o trabalho mais metabólico, você consegue treinar o atleta, às vezes, se faz um planejamento certo, você consegue desenvolver metabolicamente em resistência específica só jogando com atividade dentro do campo. Mas quando a gente está falando de força, de controle motor, de cor, de estabilidade periférica, você não consegue estimular essas expressões físicas só dentro no campo. Você tem que ir para o trabalho indoor. Então, hoje, João, eu acho que é imprescindível o atleta tenha robustez suficiente e adequada para seu biotipo. Tá certo que você não precisa um atleta com uma massa muscular elevada, que seja fora de seu, como eu falei hoje, não? O carro específico para cada atleta. Então, qual é o biotipo do atleta? Qual é a demanda do jogo que esse atleta vai ter? Que é o que o treinador está esperando desse atleta dentro do seu modelo do jogo? Então, você vai construir sempre pensando em desempenhar. Não é suficiente para mim que o atleta melhore a força dentro da academia, que ele não vai expressar dentro do campo o que ele está melhorando indoor. Então, para mim não é suficiente ficar feliz porque o atleta melhorou 30% da força máxima no hip thrust. Ou se o atleta faz agora na Kaiser, ele consegue 1500 watts de potência, ele antes atingia 1200 km por hora. Para mim não é suficiente. Que esse desempenho o atleta não consiga fazer mais aceleração no campo, ele não consiga melhorar sua velocidade máxima no campo. A força é sempre importante. Agora, se você pensa, se para uma pessoa que é atleta amador, ali no final de semana, ou até mesmo para a qualidade de vida, já é importante a gente ter treinamento de força, para o atleta de alto nível é imprescindível. E por isso que existe essa atuação, esse profissional que faz esse papel, desempenha, descentraliza um pouco também do trabalho que é feito pelo preparador físico de campo e abre também possibilidades para que novos preparadores físicos ou outros preparadores físicos também possam atuar na frente, né, do treinamento de força e condicionamento, que vem crescendo bastante aqui no Brasil. E para a gente fechar o nosso papo de hoje, tá, eu gostaria de entender, também o pessoal acho que quer saber sobre isso, que é como que você consegue trabalhar força dentro desse calendário brasileiro tão maluco, tão congestionado, com viagens longas, inclusive. Como que é feito esse trabalho fora do clube, se é no hotel, se de repente o local que vocês estão não tem um espaço adequado para poder fazer esse treinamento de força. E também dentro do calendário, jogo quarta, domingo, como que é feito? Realmente que é um trabalho bem difícil, às vezes, de fazer com esse calendário bem congestionado, mas a gente sempre busca a melhor estratégia, procura a melhor estratégia para fazer. Então, por isso que eu falei na importância de direcionar bem os estímulos.
como são estímulos bem individuais, não vai ser mesmo um dia menos 2 para um atleta que para outro. Não vai ser um dia menos 1 para um atleta que para outro. Então, assim, dentro dessa ficha individual, o atleta acaba recebendo esse estímulo que ele precisa. Então, o volume e a frequência semanal muda muito. A gente hoje não faz todos os atletas a mesma frequência de força durante a semana, porque incide o volume de minutos que ele tem, incide qual é, como eu falava hoje, qual é a carência de que ele tem, é mais força estrutural, é desequilíbrio muscular, é um déficit de força mais elástica, de velocidade de força, força relativa, qual é o que ele precisa, que é o que ele precisa, qual é a minutagem que ele tem e qual é a carga que ele pode suportar. Você tem atletas que têm lastros diferentes de treino, então você sabe, quando conhece o atleta, que um dia menos um, você pode colocar um estímulo para esse atleta, que o dia do show ele não vai ter nenhum problema. E você tem outro tipo de atleta que sabe que o dia menos um é só para fazer uma ativação mais com core e mobilidade. É um trabalho de propriocepção e não muito mais. Então, é por isso que eu falo que é bem importante hoje, nesse calendário bem congestionado, individualizar e saber que estímulo eu vou aplicar para cada atleta. E dos carros, eu estava falando dos carros. Então, você vai ter, como eu falo, o dia menos 3, não o mesmo menos 3 para tudo. Claro que a característica da sessão no campo, ela vai ser comum. Se um dia mais, assim, um dia mais que tem mais resistência, um predomínio mais de resistência, mais trabalho intermitente no campo, né? Esse dia vai ser igual para todos dentro do campo, mas o que é prédio, esse trabalho vai estar ligado no campo, mas o volume e os exercícios e a natureza do estímulo que ele vai receber é bem dirigido ao que ele precisa. Então, assim, João, para te responder, claro que não é o mesmo um microciclo com um jogo que com dois jogos. Aí já tudo o preparador tem em conta isso. Mas entre uma semana com dois jogos bem congestionada, você tem que dividir o tipo de atleta, como eu estou falando, segundo as necessidades e segundo também o minutagem que ele está tendo o que é a carga crônica dele no jogo, né. E esse controle também de carga, né, bem interessante, até para identificar se ele está jogando ou não, né, os grupos que viajam, os grupos que não viajam, para ter ali os mesmos estímulos de acordo com a sua característica. Muito importante isso, entender principalmente como que é esse trabalho. E para a gente fechar, quem quiser entrar em contato com você pelo Instagram, eu vi aqui que seu Instagram é taba.papariello. Vou colocar depois na tela aqui para quem quiser. Entrar em contato com você, tirar dúvidas e principalmente para a gente fechar aqui a nossa conversa, dicas que você dá para quem está estudando ou quem já está trabalhando na preparação física e às vezes quer ali levar para o seu clube um profissional específico para tomar ali conta de todo o trabalho de força, ou para quem está estudando, o que buscar, né, o que tentar aprofundar de conhecimento. Assim, eu não sou ninguém para dar dicas para os estudantes, né, mas eu vou falar o que for funcionar para mim. O primeiro é a paixão que você coloca no que eu faço. O atleta que tem que acreditar em você. Quando você vai colocar um trabalho para ele, ele tem que saber que você está tempo todo quebrando a cabeça, estudando, procurando informação, procurando as avaliações dele, analisando para montar o melhor trabalho que ele vai receber. E atleta percebe isso muito rápido. Se você é um profissional apaixonado, responsável, comprometido, nós somos privilegiados. Eu acho que a gente que trabalha dentro do esporte é parte desse 0,01% que desfruta, que ama o que faz, né. Então somos privilegiados. Dentro de ser privilegiado, você tem que valorizar isso cada dia. Então, para mim, cada sessão de treino é como se fosse a última. Eu nunca estou na sessão de treino com energia baixa, sem vontade de fazer, que a atleta perceba que você está cansado. Nós sempre estamos com energia para cima. Sempre temos que estar proativos, porque às vezes o atleta está cansado. Às vezes o atleta não tem vontade de fazer o trabalho. Então somos nós esse termostato que vai levar a energia do atleta. Então, o que eu sempre, assim, se eu tenho que dar um conselho, é se volcar 100%, se entregar 100% do que você faz. E ser muito responsável. Quando eu treino atleta de alto nível, eu sinto uma responsabilidade muito grande. O clube está colocando nas minhas mãos o ativo mais importante que ele tem. Então, assim, para mim, essa responsabilidade me leva a mim a estar sempre, tempo todo, formando, investindo em formação, procurando aqui, escutando outro profissional lá, pensando como eu posso fazer melhor.
como pode melhorar esse atleta um 1% cada dia, um 0,5% para ele desempenhar bem. Então, assim, dentro do que você me pode perguntar, eu acho que o maior conselho é ser apaixonado, ser comprometido e principalmente aceitar essa responsabilidade para entregar o melhor que você tem. Perfeito, boas dicas aí para quem está na área. Entre em contato com o Taba, tá? Siga nas redes sociais, principalmente no Instagram, eu coloquei, ó, @taba.paparello. Então, para quem está ouvindo a gente, também dê uma olhadinha aqui no YouTube. Taba, sucesso para você, foi muito bom o nosso papo. Já fica o convite para você voltar, para a gente falar de outras condicionantes, outras variáveis também, detalhar um pouco mais o trabalho, de repente até conhecer um pouco das estruturas. Já fica o convite para você voltar aqui no podcast. Muito obrigado novamente, João. Já falei por privado com você, mas eu quero falar publicamente. Parabéns para você por esse trabalho que você está fazendo, que enriquece a toda a comunidade da performance, da futebol. A gente é apaixonada com esse trabalho. Eu acho assim que é muito produtivo você entregar essa ferramenta de formação. E eu sou também um apaixonado por seu podcast. Eu já falei que eu já tenho Que legal, escutado obrigado. muitos colegas que participam lá e para mim, assim, foi um prazer realmente ser parte dessa comunidade. Legal, tá. Muito obrigado mesmo. Fico feliz de saber que está, de alguma forma, impactando também o seu trabalho e tenho certeza que a sua participação aqui vai impactar bastante gente. Obrigado, sucesso para você. Agradecer também ao pessoal que esteve com a gente, assistindo ou ouvindo. Muito obrigado pela sua audiência. Deixa o like aqui se você gostou dessa conversa e espero você na próxima semana em mais um episódio do nosso podcast. Grande abraço.